Então, vamos aos nossos clássicos do dia, né? Bom, em geral, as dores em odontologia, como eu falei para vocês, são inflamatórias, tá? Então, essas duas classes de fármacos são as que a gente mais acaba prescrevendo. O que eu quero? Ah, tá, caneta. Bom, aqui a gente tem uma cascata que se refere à geração de dor. Como que a dor inflamatória geralmente é percebida, né? Você tem uma injúria, por exemplo, você fez uma exodontia. Então você, querendo ou não, rompeu vasos, você mexeu no osso, você causou uma descontinuidade, tá? O que acontece? Vocês lembram do Sônia Lopes, o livro que a gente usava para estudar biologia, numa era que nem existia Enem, ou existia, porém era pouco prestigiado, né? E a gente lá no Sônia Lopes nós aprendemos o conceito de membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Vocês lembram? É feita de quê? É normal não lembrar. É uma fórmula de Bhaskara da nossa vida, que está perdida em alguma gaveta lá no nosso córtex. Bom, a membrana plasmática ela é uma camada dupla, lembram? De fosfolipídios. Nem vou perguntar qual é o conceito de membrana plasmática fluida, né? Porque aí também vocês não vão lembrar. Mas enfim, ela é formada de fosfolipídios, ou seja, gordura. Certo? O que acontece? Quando você tem uma quebra, lembrem que toda célula tem membrana. Afinal, né? Nós não temos parede celular, nós somos vegetais. Nós somos humanos. Então temos membrana plasmática com duplas camadas de fosfolipídio. Quando você tem uma quebra dessa membrana, o que acontece? Esses lipídios são expostos, tá? Eles ficam disponíveis para serem quebrados, como substratos de uma reação enzimática. Lembra? Chave e fechadura? Não é tão simples assim, mas ajuda a lembrar. Então, o que acontece? Os fosfolipídios, eles são parte de uma reação. E algumas enzimas podem quebrar esses fosfolipídios que estão disponíveis. São elas a fosfolipase A2, tá? O que ela faz? Ela quebra os lipídios, fosfolipídios, em ácido araquidônico. Lembra do ácido araquidônico? Isso aqui já foi terceiro semestre da faculdade, já dá para lembrar, né? Ensino médio é um pouco viagem, mas aqui já dá para lembrar. Então, o ácido araquidônico, ele fica aqui disponível e é substrato de outras enzimas, que são as ciclooxigenases, que essas aí com certeza vocês lembram, espero, oro por isso, e as lipoxigenases, menos lembradas, porém não menos importantes, tá? E essas enzimas, elas vão quebrar, no caso das ciclooxigenases, o ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxanos, tá? Prostaglandinas, como eu falei para vocês, são as amigas bastante verdadeiras que cometem sincericídio e magoam os nossos receptores. E, dentre coisas que elas fazem, mas elas fazem outras coisas, como, por exemplo, interferir na agregação plaquetária. Daí você usar a S, né, como antiagregante. Então, elas têm diversas funções. Uma delas é propiciar a dor inflamatória. Aí você tem os tromboxanos, que participam do processo de formação de trombo também. Tá? E você tem, gerado pela LOX, né, que é a lipoxigenase, os leucotrienos, que geram a resposta da anafilaxia. Tá? Então é uma resposta diferente. É a resposta que a gente tem quando a gente come um camarão, que é uma notícia muito ruim, né? Depois de, sei lá, 30 anos de idade, você um belo dia come um camarão e você tem uma alergia. Aí você fica muito chateado, porque você já provou e você já gosta de camarão. Uma coisa é você ter uma alergia sempre àquela coisa, você não gostar da coisa. Mas você adquirir uma alergia é uma coisa muito triste, né? Mas tá aí o antihistamínico para isso. Então, toma um e come o camarão, né? E reza. Por que isso acontece? Porque no momento em que seu corpo é sensibilizado com um antígeno, mas isso já é aula de imuno, então não vou entrar muito nisso, o seu corpo produz substâncias, né, como os leucotrienos. E os leucotrienos,
eles acabam estimulando a liberação de histamina pelos mastócitos. Daí você tomar antihistamínicos, tá? Que a histamina faz essa mediação de alergia, mas que não é o foco da nossa aula. Então, os leucotrienos, eles participam basicamente de processos alérgicos, tá? Tem um papel muito importante no pulmão. É isso, tá? Bom, então esses são os principais mediadores que são gerados uma vez que você tem quebra de membrana. Aí, obviamente, a indústria farmacêutica, resolveu como intervir nesses processos. Uma intervenção possível são os AINES, tá? Os AINES, eles vão fazer o quê? Eles bloqueiam COX 1 e COX 2. Aí a gente vem para os velhos conceitos. Na verdade, eu falei isso ontem. Esse negócio de ficar na marina, na regular, não sei o que eu falei para quem. Estudar por livro é uma coisa defasada, tá? Não para concurso, porque o que cai no concurso é o livro. Mas assim, fiquem atentos em relação à bibliografia do concurso. O Leni tem um livro bastante antigo, então ele fatalmente tem milhares de coisas defasadas. O Andrade já tem coisas defasadas, ele é de 2014, a gente está em 2018, né? Já tem 4 anos. Muita literatura foi produzida. Mas, apesar disso não ser mais verdade, e eu tenho que fazer esse parênteses, para o meu coração de farmacologista ficar em paz, né? Para eu não achar que eu estou ensinando coisa errada, mas para o concurso, o que eu vou escrever ainda é realidade, tá? Apesar de não ser mais realidade na vida, é realidade no concurso. Então você tem 3 COX. COX 1, COX 2, vou escrever até com outra caneta. COX 2 e COX 3. COX 3 é questionável, tá? Essa questão da COX 3 está meio que sendo questionada. Enfim, mas para concurso isso aqui existe. O que acontece? Qual foi o primeiro AINE que foi formulado? Escolinha do professor Raimundo total hoje aqui. Alguém vai ter que me responder. Não é possível. Vou dizer assim, fulaninho, little do whatever, né? Tinha esses nomes assim. Qual foi o primeiro AINE que foi inventado? Um chute. Pense nos AINEs que vocês prescrevem e falem qual foi o primeiro AINE. Desde que vocês nasceram, em 1980. Qual? Aspirina. Exatamente. O que a aspirina faz? Né? Americano toma aspirina como se fosse bala fine, né? Você vê na TV e isso é real. O fármaco mais difundido lá é a aspirina. Por que eles tomam a aspirina como bala fine? Porque frequentemente ela não tem muito efeito. Então você precisa tomar muito para ela fazer efeito. Tá? Como analgésico e como anti-inflamatório. Tá? Mas ela foi o primeiro. O que acontece? A aspirina, ela é um chamado inibidor não seletivo, tá? É o AS. Ele é chamado inibidor não seletivo. Ele inibe COX 1 e COX 2, tá? Qual o principal efeito adverso dos AINES, relacionado aos AINEs, em clínica? Frequentemente, a gente, quando prescreve AINE para algum tipo de paciente, a gente tem que fazer uma chamada associação de fármacos, né? Tem paciente que não tolera AINE durante muito tempo. Por quê? O que é que ele sente de efeito? Dor de estômago, né? Reações gastrointestinais. Então, frequentemente, você tem que fazer uma proteção gástrica, né, nesses pacientes. Com omeprazol, pantoprazol, enfim, ranitidina. Por que isso é feito? Porque nos AINEs tradicionais, como o AS, você tem uma inibição completa de ciclooxigenase, COX 1 e 2. E aí tem um conceito que também é defasado, mas aí nos livros já tem sido atualizado, de que a COX 1, tá bem Flamengo isso, ela é constitutiva e a COX 2 é induzida. Ou seja, essa aqui é a COX da inflamação. Vou colocar a morte, mas a inflamação também é uma coisa boa. Então, essa aqui é a COX da inflamação. Então, por que isso foi tido como estabelecido?
Porque a COX-1, quando você inibe, você impede a produção de prostaglandinas do bem, né? Do bem nesse contexto. Por quê? Porque elas ajudam a produzir um muco do estômago, tá? Então elas fazem a proteção gástrica. Então quando você inibe a produção de prostaciclina, que é PGI, né? Prostaglandina I2. Acho que esse tipo de abordagem de perguntar prostaglandina, esse tipo de coisa mais específica é muito caro do Exército, até porque eles têm um livro, tem uma bibliografia, além do Andrade e do Lenita, eles também têm o Consolaro, que é um livro de inflamação. Então a última prova do Exército foi bem... caíram muitas questões de inflamação, tá? Então essa prostaglandina aqui, prostaciclina, ela produz um muco. Então ela protege o estômago. Se você inibe a COX, você não tem. E o que acontece? Você não tem muco e o seu estômago fica mais sensível ao suco gástrico, né? Ao ácido clorídrico. Daí o dano. Certo? Mas a COX, teoricamente, produz essa e a Isso. Mas, apesar de ter algum papel em produção de COX inflamatória, ela majoritariamente ela é mais responsável por processos como produção de muco e agregação plaquetária. Daí a questão do AS, que foi um segundo efeito que se viu, que os pacientes sangravam muito, né? Pacientes que tinham suscetibilidade a sangramentos sangravam. Por quê? Porque a COX, né, ela também, as prostaglandinas, a prostaciclinas também tem um papel na questão da agregação plaquetária, tá? Então, ficou esse problema de que quando você bloqueava as duas, apesar de você conseguir um alívio na inflamação, você causava discrasias sanguíneas, ou seja, o paciente sangrava e causava problemas gástricos, tá? Então, qual seria a solução? Quem aponta uma solução? Isso já é velho. Algum professor de farmácia perguntou isso para vocês e já responderam isso na faculdade. Quais foram os novos fármacos que foram inventados? Seletivos, né? Seletivos para quem? COX-2. Então, qual seria a estratégia? Você cortaria a COX-1, então o paciente ele teria uma proteção gástrica normal, né? E aí você potencializaria. E aí você tem os coxibes, né? Que são rofecoxib, parecoxib, valdecoxib, celecoxib, que é o único que ainda é vendido, que é o Celebra. Coxibs. Então você tinha o Arcox, o Vioxx, vários. Por que se achou? E aí, existem várias etapas para você aprovar um fármaco, né? Desde o estudo com os ratinhos, que é o que eu fiz no mestrado, faço no doutorado, até chegar nos humanos. E aí, dos humanos, milhares de etapas. Mas os coxibes, eles pularam algumas etapas. Por quê? Dinheiro, porque isso aqui gera muito dinheiro, né? Porque os anti-inflamatórios são os fármacos mais prescritos de uma forma geral. Agora, quem vocês acham, por exemplo, experiência do consultório de vocês. Você tem um paciente, você faz uma exodontia, né? Vamos colocar terceiro molar, porque por vezes a exodontia simples a gente nem precisa passar ARN, né? Só analgésico. Então, vai fazer um terceiro molar. Por quanto tempo vocês prescrevem ARN? Em geral? 3 dias, né? Algumas pessoas passam 5 dias. Tá. Então, por 3 dias, algum paciente seu, você pergunta se o paciente tem problema gástrico quando você prescreve? Pergunta. Geralmente ele fala que não, né? Já prescreveu para quem tinha problema gástrico? Protegeu? Não, porque ele não me disse. Disse que não sei o que, ele não sabe responder. Não, tudo bem, 3 dias, né? Você também podia... não vou proteger porque são 3... Mas o paciente ele toma além do que você manda. Porque
Porque acha que, não, pra evitar a dor, enfim. Porque no Brasil não se vende o comprimido, né? Você dá uma caixa e ele só vai tomar 2 daquele e vai ficar em casa pra sempre. Meu sogro tomava azitromicina pra dor de cabeça, então nem me fala. Isso é real. Mas ele se divorciou da minha sogra, então não é mais problema meu. Tá, então 3 dias, né? Mas você já recebeu alguma reclamação de paciente que ele sentiu muita dor de estômago? Tomando 3 dias. Né? Vamos ignorar a pessoa que tomou mais, porque a pessoa tomou mais. Mas em odontologia, 3 a 5 dias, vocês já receberam reclamação que a pessoa estava com muita dor de estômago, atacou o estômago por causa de maio? Não, né? Em geral, a curto prazo, não é o suficiente para causar um problema gastro. Então, quem seriam os pacientes que se beneficiariam disso aqui? Um exemplo de uma doença que vocês possam imaginar. Vocês estão muito desanimados, só porque é carnaval e... Para algumas pessoas ainda é carnaval, né? Porque o meu já nem teve, não existiu. Alguém falou artrite, né? Você falou artrite? Isso, artrite reumatoide, né? Reumatismo. Então são pessoas que têm doenças, por vezes, degenerativas, né? E inflamatórias crônicas. Então a pessoa toma aquilo a vida toda. E aí só tem aquele fármaco, então ela fatalmente vai tomar aquilo com omeprazol, né? Então, mas por que não tomar aquilo com omeprazol? O paciente vai tomar 2 medicações, vai comprar, né? Então, assim, inicialmente, pessoas que seriam uma boa ideia. Quem geralmente o grupo, a faixa etária que tem doença inflamatória crônica? Facilitando. Idosos. Então, justamente, quando você fez os testes clínicos, estava tudo de boas. Tipo talidomida. Talidomida era um fármaco para náusea. Então, quando ele foi testado em rato e nos primeiros humanos, estava tudo bem, mas quem é que sente mais náusea? Quem é o grupo que mais sente náusea? Grávida. Então, a grávida, quando tomou a talidomida, teve efeito teratogênico que não foi previsto antes. Tá? Mesmo foi com coxib. Não se via efeito adverso. Mas, quando ele foi para o mercado, para idosos tomarem durante meses, o que começou a acontecer? Os idosos começaram a ter aumento de pressão e problemas cardíacos. E aí descobriu-se que a COX-2, ela não é só induzida, ela também é constitutiva. Tá? Aonde? Rins e coração, certo? Então, nos rins e no coração, a COX-2, ela também é considerada constitutiva. E ela produz prostaciclinas que participam, por exemplo, da regulação da pressão arterial no rim, né? Da eliminação de sódio, de líquidos. Então, esses idosos, uma vez que essa prostaglandina foi cortada, eles tiveram aumento da pressão. Então, é por isso que os coxibs saíram no mercado. Quem foi que saiu do mercado? Valdecoxib, Rofecoxib, Parecoxib. Quem ficou? O Celecoxib, que é o Celebra. O Celebra, ele continua no mercado, mas você tem que passar uma notificação, uma receita de controle especial, não é? Vou passar Coxib agora e é uma receita de controle especial, 2 vias, tá? Mas isso a longo prazo, ele a curto prazo, assim como o AINE que a gente passa. Exatamente, estava aguardando essa pergunta. Qual a vantagem do Coxib sobre um AINE? Vamos falar de potência, certo? A gente tem a mania de falar que tal AINE é muito potente, outro é menos potente e tal. O que acontece é que o Coxib, ele não é mais potente do que um AINE, certo? Exatamente isso. Tá fazendo a testa, mas é exatamente isso. Porque a gente foi levado a acreditar que ele era mais potente. Por quê? Porque ele era mais seletivo. Só que um AINE, nas doses prescritas, ele também inibe COX-2. O problema dele não é não ser potente. O problema dele é ser potente demais. Porque ele acaba inibindo o COX-1 e causa efeitos adversos. Então não é que o Celebra é mais potente do que a nimesulida, por exemplo. Não é. Tá? Eles têm potências equivalentes. Ele inibe mais a COX-2.
gerando assim menos efeitos gastrointestinais, certo? Em odontologia, a gente prescreve o quê? 3, 5 dias. Vai fazer diferença? Não. Então, assim, em odontologia não há um racional para se prescrever Celebra, certo? Na verdade, não há um racional para se prescrever Celebra. Fala o nome do fármaco, né? Se me processarem, eu não tenho dinheiro, infelizmente. Então, Celecoxib. Não há um racional em quase nenhuma condição. Um exemplo, a minha sogra, eu vou dar um exemplo da minha sogra porque ela tem várias coisas. Então, assim, a minha sogra, ela tem artrose. Então, dentre várias coisas que foram tentadas, como infiltração de corticoide no joelho, que é uma coisa dolorosa pra caramba, foi feito o Celebra. Foi prescrito Celebra. Quando eu vi, fiquei assim, gente. E realmente ela teve um aumento de pressão absurdo. Tá? Foi prescrito por 21 dias. Celebra. E ela é hipertensa. Então, assim, era um paciente de risco, o médico nem perguntou. Tá? Não considerou. Ele considerou o quê? Porque ela também tem gastrite. Então ele considerou o quê? Que a proteção gástrica era mais importante. Então acaba que é um jogo é um trade-off, né? O que você vai... Mas em geral é mais seguro você prescrever um wine com um omeprazol. Ou com uma ranitidina. Ou com um pantoprazol. Enfim, certo? Do ponto de vista de potência. Tá? Então se você tem um paciente que tem problema gástrico e você tem que prescrever um wine durante 5 dias, você não está seguro se ele vai passar mal por conta daquilo, porque realmente, às vezes o paciente é muito sensível e ele pode ter uma reação a curto prazo, enfim, é improvável, mas é possível. O que você faz? Você protege, entendeu? Da mesma forma, o Celebra, ele não vai causar um problema cardíaco de pressão em 5 dias também, você também pode prescrever o Celebra. Mas qual é aquela velha história de dar um tiro de canhão numa mosca? Preço extremamente elevado. Aí a gente vai, na hora do antibiótico, a gente vai entrar nesse mérito, mas é do ácido clavulânico com amoxicilina, né? Que frequentemente não se pensa que é R$100 uma caixa. Então, assim, às vezes se prescreve uma coisa que não tem um racional por trás. Então é importante a gente saber o racional na hora da prescrição, tá? Não é errado prescrever, mas é necessário. Então a gente peça. Essa que eu esqueci. Não. Isso eu não aceito. Qual deles que é a mesolida? Os 3. Os 3 são. A gente vai ver que eles têm umas características diferentes em relação à analgesia, né? Que o ibuprofeno, ele também é um analgésico bom. Então ele também é usado não só no contexto da inflamação. Tá? Não existe pergunta idiota. O idiota é não perguntar. Todo professor com pelo menos 5 anos de carreira tem que ter as frases do tiozão do pavê, né? Tem que ter. Se não tiver, não é professor. Bom, eu já tenho 5 anos de carreira. Meu Deus. Bom, então, qual a diferença, então? Por que prescrever um corticoide? Aí a gente vai voltar na velha história do racional. Eu tô falando muito devagar. Às vezes eu falo muito rápido, às vezes muito devagar. Não vai dar tempo de novo. Vai dar tempo sim. Deus no comando. Qual a diferença entre corticoide e AINE? Por exemplo, chega um paciente seu, né? Agora eu vou apontar pessoas, senão rolar a interação. Chega um paciente seu no consultório, você vai fazer uma cirurgia. O que diz pra você se você vai passar uma nimesulida ou uma dexametasona? O edema, né? Uma possível geração de edema, né? É isso que te diz. E como você aborda? Como você prescreve? Antes, né? Certo. Na verdade, o efeito dele é antes. Se dá depois. Tipo, você tem que dar... Antes de intervir. Certo. Exatamente. O que torna, aí sim, um corticoide mais potente do que um AINE? Um corticoide é mais potente do que um AINE. Certo? Por quê? Porque o corticoide, ele intervém bem aqui. Certo? Ele inibe a fosfolipase A2. Então ele tira tudo isso aqui. Quando você está com alergia, o que você toma? Antihistamínico, mas exemplo ruim. Por exemplo, o paciente quando ele choca, né?
ele tem um choque anafilático, a primeira coisa que é feita é dar adrenalina para ele. Porque vai expandir os pulmões, enfim, ele vai voltar à vida, certo? Mas durante um tempo, ele fica tomando um fármaco. Né? Alguém aqui já chocou? Não, né? Que bom. Mas alguém na família? Alguém trabalha no hospital? Ai, meu Deus, alguém? É. Então, durante alguns dias, isso não só quando faz choque, não. Já aconteceu uma vez, a minha tia, quando estava grávida, ela teve uma reação alérgica, ela gosta de tomar Coca-Cola com cerveja. Ela não estava grávida, não, porque ela tomou cerveja, então não foi quando ela estava grávida, foi antes, ou depois, enfim. Ela toma Coca-Cola com cerveja, ela tem essa mania, ela acha isso delicioso. Mas a gente bota sorvete na cerveja, então, na Coca, né, vaca preta. Então, lá no Icó, minha cidade do interior do Ceará, existe isso. Então, ela tomou. Aí ela teve uma reação alérgica. Ela toma Coca-Cola com cerveja, pelo menos desde que eu me entendo por gente, assim, há muito tempo. Acho que ela é até menor de idade, isso é até crime. Então, nunca sentiu nada. Um belo dia ela sentiu, obviamente ela ficou desesperada, com medo que fosse alergia à Coca-Cola, que ela gostava mais da Coca do que da cerveja. O que aconteceu? Ela ficou empolada, né? A garganta começa a coçar e vem aquele desespero, mas ela não teve choque anafilático, não. Aí ela foi no médico e aí ele prescreveu durante alguns dias corticoide, tá? Por que isso é feito? O corticoide, ele é potente em várias coisas. Ele, por exemplo, participa na produção da substância surfactante. Já ouviram falar nisso? Quando um bebê nasce muito novinho, prematuro, você dá corticoide para ele, para amadurecer o pulmão. Tá? Então o corticoide, ele mimetiza uma substância que a gente tem no corpo, que é o cortisol. E participa de milhares de coisas, é um hormônio do estresse. Mas não é do estresse só no sentido ruim, é do estresse no sentido de, tipo assim, o que mantém a gente funcionando é o estresse. Se a gente não fosse estressado, se a gente fosse super de boas, a gente não funcionaria. Tá? Porque o nosso corpo fala assim, ok, ela tá de boas, vou dar uma parada aqui e parar de respirar, parar de fazer as coisas, enfim. Mas o estresse mantém funcionando, certo? Então o corticoide, ele é um fármaco considerado extremamente seguro, porque ele mimetiza uma coisa que tem no seu corpo, que é o cortisol, certo? E aí ele participa de diversos processos, um deles é da alergia. Por que você não toma nimesulida para alergia? Quem são os mediadores da alergia? Que eu falei para vocês, aqui. Os leucotrienos. Para você tirar o leucotrieno, você tem que tirar quem? A lipoxigenase. E só quem faz isso é o corticoide, ao inibir fosfolipase, certo? Uma outra coisa interessante. Sempre que você tem uma cascata de coisas, certo? Por exemplo, você tem uma cascata aqui com 3 vias. Aí você fecha essa torneira aqui, dá um AINE, certo? Você não tem mais COX, mas você tem ainda a inflamação rolando, né? Você só tirou a COX, mas os fosfolipídios estão lá, a fosfolipase está lá. O que a fosfolipase faz? Ela quebra e vai passar por quem? Lipoxigenase, que não foi bloqueada, só bloqueou isso aqui com a COX, certo? Por isso os AINES são muito alergênicos. Por quê? Quando você bloqueia aqui, você gera muito substrato para a lipoxigenase. Então, os AINES, eles frequentemente dão reação de hipersensibilidade. Não é pouca gente que chega em consultório de médico, de dentista, enfim, com uma lista de coisas que não toma. E geralmente é AINE. Você já viu alguém com alergia a corticoide? Tá. Essa pessoa que é alérgica a corticoide é alérgica à própria vida e à própria existência. E já teve alguém no Aprimora alérgico a corticoide. Eu não lembro quem. A pessoa falou, eu. Foi você? Não. Ai, ótimo, que bom. Eu estava pensando de uma paciente que era alérgica à histamina. Como é que faz? Que é uma coisa também bem bastante tensa, né? Corticoide. Corticoide ajuda a estabilizar a membrana, porque o antihistamínico, o que ele faz? Ele impede que a histamina seja liberada pelos mastócitos, né? Então, assim, um pouco tenso dela ser alérgica a isso. Mas o corticoide ajuda porque ele estabiliza a membrana do lisossomo dos mastócitos, impedindo a liberação de histamina. Então, é uma outra abordagem, certo? Por que a gente toma antihistamínico na hora? Porque o antihistamínico é batata. Você toma e ele faz. O corticoide,
pela própria natureza do que elas falaram, ele demora. Então, em reações alérgicas agudas, é problemático usar corticoide porque ele demanda um tempo de ação, certo? Seria uma abordagem. Fármaco para alergia não tem muito, assim, não é uma classe de fármacos com um leque gigante. Assim como, por exemplo, antibiótico. Tá chegando uma hora que não tem mais antibiótico, então a gente meio que vai morrer, assim. Não tem mais o que passar. Vai ser uma coisa meio Walking Dead. Mas, né, por enquanto tá tudo bem. O governo federal vai intervir e vai nos ajudar. Oi? Bom, então, por isso eles são alergênicos, tá? Então, daí que o corticoide, ele faz isso. E o nome disso aqui, ó, é SRSA. Quer dizer substância lenta da anafilaxia. Então, é um processo que pode durar dias. E o corticoide, ele modula esse processo. Porque depois que você tem uma alergia, você acha que acabou. Teve alergia, tomou um anti-histamínico, acabou. Tudo bem. Mas você fica sensível, o seu corpo fica instável. Então, por vezes, os médicos prescrevem de uma maneira acertada, né? Você tomou aquele Fenergan na hora, que é maravilhoso, você dorme, né? É ótimo. Sempre que eu tive alguma coisa parecida com alergia, que eu só tive uma vez na vida, e foi a fluoxetina. Porque teve uma época que eu resolvi ser feliz e tomar fluoxetina por conta própria. Mas eu tive alergia à felicidade. E tive um rasgo cutâneo. Aí eu tomei Fenergan e dormi até o outro dia, foi maravilhoso. Mas assim, em geral, em alergias grandes, em que você tem muita coceira, iminência de edema de glote, você fica com seu corpo todo instável, né? Sensível à liberação de histamina. Então você dá o corticoide para manter a estabilidade, para evitar um novo episódio, certo? Porque ele participa dessa reação lenta. Alguma dúvida em relação a isso? Na fosfolipase. Quando ele bloqueia aqui, tinha uma animação, porém não tem mais. Quando ele bloqueia aqui, imagine um X, tudo isso aqui desaparece. Então ele bloqueia COX e LOX, certo? A ciclooxigenase, vou fazer um X aqui para você, ó. A ciclooxigenase, quando você bloqueia só aqui, você mantém a outra, tá? A gente vai ver hoje outras situações em que esse negócio de bloquear de um lado dá um problema do outro lado. Então tá. Bom, e aí, se você tiver alguma dúvida, você pegou o bonde andando, você para, tá? Por enquanto a gente só falou da diferença de corticoide e ARNI, até que a gente não falou nada, falamos coisas importantes, né? Mas assim, nada que você não consiga acompanhar. Então, assim, dentro das células que participam da inflamação, a gente tem os neutrófilos, tá? O Andrade comenta um pouco disso. O neutrófilo, ele é meio que a célula kamikaze, tá? São as primeiras tropas que vão chegar no Rio. Ou seja, elas vieram aqui dar a vida por nós, né? São os kamikazes. Os neutrófilos fazem isso. Eles chegam primeiro, assumem todos os riscos e morrem. As tropas não vão morrer, tá? Foi só um exemplo. Mas eles assumem o risco. E o que acontece quando eles morrem? Eles viram o quê? Vocês lembram disso? Robbins, livro de patologia. Terceiro semestre eu tive isso na faculdade. Eles viram pus, né? Pus nada mais é do que neutrófilo e fibrina, enfim. Então, eles participam num processo de dano e defesa. Porque ao mesmo tempo que eles defendem, eles liberam enzimas que causam dano. Então, é por isso que muitas vezes a inflamação é uma coisa boa, porque mantém o organismo funcionando, mas ela pode levar a um processo degenerativo de destruir, né, por exemplo, uma articulação, tá? E os neutrófilos são células mediadoras nesse processo.